Estamos na nossa quarta conferência bíblica, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu essa oportunidade de juntos podermos compartilhar dos mistérios de Deus, das revelações que o Senhor nos tem dado em sua palavra. Até que ponto, meu querido irmão, minha querida irmã, você crê na Bíblia Sagrada? Desde já, eu gostaria de adiantar algo para vocês. Essa conferência é um desafio. Quem ouviu o convite que nós fizemos nos programas de TV, nós falamos que você deveria desafiar a si mesmo. Essa conferência é um desafio a partir do momento que você vai se deparar com a Bíblia Sagrada, especificamente desse tema, soberania de Deus, a eleição e predestinação. E então você vai ser confrontado em muitas coisas que você acredita ser verdade, mas que à luz da Bíblia você vai ter que decidir pelos dogmas do presente século ou pela Bíblia Sagrada, o que ela diz. A soberania de Deus versus o livre arbítrio humano. Amados, eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos já ouvimos falar alguma vez sobre essa expressão soberania de Deus. Se não, eu poderia dizer que todos nós já ouvimos falar nessa expressão livre arbítrio. E eu quero desde então convocar o seu coração, a sua mente, para uma reflexão bíblica. Eu não desejo pregar nos moldes como se entende geralmente. Eu gostaria de ter um diálogo com a igreja, com todos os irmãos, a fim de sermos levados pela Escritura à compreensão de um tema tão importante para os nossos dias, um tema tão desprezado nos nossos dias, mas um tema que, uma vez compreendido à luz da Bíblia, produzirá em nós uma grande e verdadeira vontade de servir a Deus do modo como Deus quer. Eu acredito que o grande problema hoje do cristianismo ou da igreja de Jesus Cristo na terra é seguir a Deus, adorá-lo, viver para Ele, não do modo como este século dita ou determina, mas servir a Deus do modo como a Bíblia Sagrada nos ensina. E esse tema então geral, eleição e predestinação, irá nos ajudar na compreensão desta caminhada cristã. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 15, vamos ler o 14 e o 15, nós temos aqui o primeiro texto de base da ministração dessa noite. Diz assim o texto sagrado, versículo 14: que guardes o mandamento ou o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amados, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa revelação desse texto que diz que o Senhor Deus é o único soberano. Atente para essa expressão, único soberano. Ou seja, não existe de uma forma autêntica nenhum outro ser criado, onde quer que seja, no tempo ou no espaço, que possa ser ao lado dele semelhantemente soberano. A Bíblia Sagrada nos diz que existe apenas um único ser soberano, e este é o Deus da Bíblia, é o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus verdadeiro. E essa palavra ela é confirmada, abram por favor em Judas, no capítulo 1 e versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo? Que Ele é o nosso único
soberano. Esta é a grande verdade da Escritura Sagrada. Então é preciso que nós perguntemos: ora, por que a Bíblia enfatiza que há um único Deus soberano? Será que existem outros tipos de deuses que, sendo chamados assim, não são soberanos? Para nós entendermos o que é o Deus soberano, precisamos entender se existem os chamados deuses que se autodeclaram ou são declarados deuses e que por sua vez não são soberanos. Se nós lermos o Salmo de número 115, o salmista mostra que o Deus verdadeiro é o Deus que tem autonomia, que Ele é soberano, que Ele faz tudo conforme a sua vontade. Verifique o capítulo 115 dos Salmos, versículo 2 e 3. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e faz tudo como é que diz na sua Bíblia, meu querido? E faz tudo como agrada aos homens, não é assim? E faz tudo conforme o desejo dos homens, não é assim? Não, a Bíblia nos diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo conforme lhe agrada. O Deus verdadeiro, o Deus que está em oposição aos deuses, é o Deus que tem uma vontade soberana, e esta vontade será feita cabalmente, porque assim Ele deseja, porque Ele faz tudo conforme o que lhe agrada, conforme a sua vontade. Em seguida, o salmista faz descrição daqueles que se autodeclaram, ou que são declarados por outros de deuses, mas que na verdade não são. É dito no versículo 4: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som lhes sai da garganta. Amados, façam essa comparação entre o Deus verdadeiro, que faz tudo conforme agrada o seu coração, aos ídolos que nada são. Inclusive a expressão ídolo na língua hebraica significa coisa nula, aquilo que nada é. Como é dito, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem garganta, mas som nenhum lhe sai da sua garganta. Então aqui está uma diferença básica. Inclusive, sempre que a Bíblia fala sobre os deuses, aqueles que por natureza não são deuses, de fato, a Bíblia usa duas expressões. Usa a expressão deuses de um lado, ou ídolos por outro lado. O ídolo diz respeito ao material, à imagem, que é feito às vezes de barro, de gesso, é feito de ouro, de prata, de bronze, de ferro, daquilo que o homem faz. Então aquilo que é material, ali é chamado de ídolo, coisa nula. Todavia, a Bíblia fala de deuses no sentido espiritual. Há demônios que querem se passar por deuses, são anjos caídos, são principados, são potestades, porque uma das grandes armas de Satanás contra a pessoa de Deus, para tentar destruir a vontade de Deus, é estabelecer uma pluralidade de deuses, a fim de que os homens possam adorá-los, para com isso tirar a centralidade do Deus verdadeiro, que é o Deus soberano. É por isso que no livro de Gálatas capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Paulo fala dos deuses que por natureza não são. Então, se há algum espírito maligno que se coloca na condição ou na posição de Deus, a Bíblia diz que por natureza ele não é Deus. E os ídolos que os homens adoram são coisas nulas, nada é. Tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não andam, de sorte que os chamados deuses dos homens, sejam eles na forma material, o ídolo, ou na forma espiritual, os demônios, principados, potestades caídos, de toda sorte,
a Bíblia diz que só existe um único Deus soberano. E aqui está a grande diferença que vai marcar esta conferência. É que os deuses, por mais que se declarem, ou que desejem ser, ou que se coloquem, ou que usurpem este título, essas atribuições divinas, eles podem até ser chamados de deuses pelos homens. Eles podem até trazer para si tal título de deuses, mas não são soberanos. Nada podem realizar, nada podem fazer, porque o universo como um todo está sendo conduzido, dirigido pelo Deus único que é soberano. Deus faz todas as coisas conforme lhe agrada. Então há essa relação de contrários entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. Mas há um terceiro elemento para nós refletirmos essa noite, que diz respeito ao homem. No livro de Romanos capítulo 1, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo faz menção de uma profanação que os homens fazem a respeito de Deus. Ele diz, na sua epístola aos Romanos capítulo 1, versículos 22 e 23, que os homens se fizeram a si mesmos deuses. Vocês já ouviram falar disso? Que os homens a si mesmos se fazem deuses. Quando ou em que ocasião o homem se faz Deus a si mesmo? Sempre quando ele nega o verdadeiro, o soberano, e confere a si mesmo, confere a sua própria capacidade, confere a sua própria habilidade, confere a sua própria força, aquilo que só a Deus pode ser conferido. Quem é que pode todas as coisas? Somente o Deus soberano. E o homem nada pode fazer. Tudo que o homem faz, tudo que o homem decide, tudo que o homem inventa, tudo que o homem propõe, só pode prosperar se o Deus soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, permitir. Por isso que a Bíblia diz que o homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, esse tema dessa noite vem nos trazer a reflexão, a pessoa de Deus e seus atributos, com especialidade a sua soberania, e o homem no seu suposto chamado livre-arbítrio. Portanto, a Escritura Sagrada nos fala de um Deus soberano, que é chamado de um Deus vivo. Ele é soberano porque ele criou os céus, a terra e tudo quanto neles existem. E não somente o Deus soberano criou as coisas, mas ele sustenta o universo. A Bíblia diz que é Deus quem sustenta todas as coisas. Inclusive nós estamos aqui hoje vivos, respirando, nosso coração está pulsando, porque Deus permite isso. O homem não é maior do que Deus, não pode mais do que Deus. E então, diante desse quadro, precisamos chegar a uma conclusão do que significa o termo soberania. O que significa o termo soberano? E eu trouxe então algumas definições de alguns grandes homens que vocês devem ter lido sobre eles, ou devem ter ouvido falar deles, homens da história que não fazem ou fizeram parte do ministério apostólico de Volta à Palavra, para que vocês saibam que esse pensamento não é particular, mas que homens na história e no passado também falaram a respeito da soberania de Deus. O primeiro conceito é um conceito secular. De acordo com Aurélio, diz que soberania significa poder ou autoridade suprema, sem